Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esse é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje vamos demonstrar como fazer a configuração do tempo em que um motor fica acionado. Muito interessante, muita gente já me pediu outros tipos e outras formas de controlar motores DC com Arduino, então segue uma forma excelente que é utilizando a interface HM que estamos já desenvolvendo algumas aulas aqui, que é aquele sistema de menus com display LCD. Você seleciona o tempo desejado através de botões e bota o motor para rodar. Vamos ver como funciona agora aqui no curso. Segura aí! Galera, lembrando sempre de dar aquela passadinha em nossa loja online wrkits.com.br. Você encontra muitos kits de desenvolvimento, componentes eletrônicos, apostilas e tutoriais à venda. Então se cadastre e não perca nenhuma novidade em wrkits.com.br. Isis Proteus aberto com o projeto montado, o hexadecimal já carregado e testado aqui no ATmega 328P, que é o microcontrolador do Arduino Uno, que vamos utilizar na videoaula de hoje. Os 4 botões, os botões de seleção dos menus e os botões que efetuam alguma tarefa em cada menu. E hoje, como adicional, temos aqui um cronômetro. Esse counter você pega aqui em Instruments, Counter, Timer. E você coloca a saída que quer medir o tempo que ela fica acionada na entrada Control Enable, o CE que está aqui. Vejam que eu coloquei uma label escrita A2, porque vamos utilizar o pino A2 do Arduino como uma saída digital que vai acionar o motor. Vejam que aqui também está A2 nessa label, que está ligada a um resistor de 2K2 que polariza a base de um transistor bipolar de junção Darlington UTIP 122, transistor NPN, que, como sabemos, os transistores bipolares são fontes de corrente controladas por corrente, por isso esse resistor de polarização. Dessa forma, jogando nível alto aqui na base, polarizada pelo resistor, estamos saturando o Q1. Como o seu emissor está ligado no térreo e o coletor está ligado em um motor DC de 6 volts, vamos acionar o motor com um nível lógico alto aqui na base. Esse diodo D1 1N4007 serve para proteção, pois o motor é uma carga indutiva, como já estudamos aqui no canal, e aqui uma fonte independente de 6 volts que vai acionar o motor. Lembrando sempre que você utilizar servomotores, alguns modelos de relé em seus circuitos, procure utilizar fonte de alimentação separada para não ocorrer erros na lógica do circuito, uma vez que os microcontroladores são alimentados pelos 5 volts e todos os demais circuitos lógicos. Os nossos 2 LEDs de acionamento estão aqui, continuam no sistema, que podemos controlá-los de forma independente, e também nossa saída PWM no digital 9 que estamos monitorando aqui com o osciloscópio. Tudo isso já desenvolvemos nas aulas passadas e continua funcionando, apenas acrescentamos essa questão do controle de motores para a galera que pediu e para ver o quão útil é esse sistema de interface HM. Vamos simular rapidinho, dando um play para simular. Ainda estamos aqui com aquele menu cenográfico de data e hora e também de temperatura, apenas para ilustrar aplicações que você pode implementar com esta interface. Pressionando Boot Up eu avanço nos menus. Aqui acionar lâmpadas, lembrando que eu pressiono aqui, eu aciono o LED 2 on, que você pode ligar uma lâmpada conectando um relé também com um transistor driver, se quiser, e pressionando aqui o Boot P, eu aciono o LED 2. E se eu quiser deixar apenas um aceso, eu deixo um aceso. Aqui o menu do PWM, que eu controlo para mais ou para menos, vejam que o osciloscópio demonstra o nosso PWM. Com este botão aqui estou decrementando e, consequentemente, o Duty Cycle vai diminuindo, como você pode ver. E aí até vamos deixar um PWM presetado aqui, 220 pode ser. Avançando mais um menu, temos o nosso Set Motor Time, que vai selecionar o tempo de acionamento do motor. Vejam que o motor está parado, o contador está zerado. Quando eu pressionar o Boot M,
eu vou acionar o motor. Por quanto tempo? O tempo que está mostrando aqui no display. No caso é 1 segundo, que é o tempo mínimo por causa do software. Já vamos analisar a função que eu implementei no software para você entender. Mas você pode selecionar tempos menores ainda se quiser, com uma simples alteração no software. O BootP eu configurei para modificar este parâmetro, portanto, se eu pressionar aqui, ele vai incrementar. Então, pressionei uma vez, eu tenho 2 segundos agora. Mais uma vez, 3 segundos. Mas o motor não gira ainda, ele só gira quando eu acioná-lo pelo BootM. Pressionando o BootM, motor gira e estamos contando o tempo. Quando fechar 3 segundos, fechou aqui 3 segundos, o motor para e ele aguarda um novo pressionar do botão. Então, se eu pressionar, ele gira por mais 3, pois continua configurado em 3, parou em 6. Se eu quiser mudar o tempo, eu coloco aqui, por exemplo, mais 4 segundos, pressiono de novo e ele tem que parar em 10 segundos, pois 6 mais 4 é 10 segundos. Vamos ver, ele está girando, parou em 10 segundos. E é assim que funciona o nosso circuito. Percebam que se eu voltar para o menu PWM e pressionar o BootM, ele volta a executar a função do menu PWM, o que é muito importante. Ele não vai acionar o motor desta forma. E é isso aí, galera. Vejam que vocês podem implementar quantos menus quiserem e quantos tipos de funções quiserem com este sisteminha que estamos desenvolvendo. Por isso a intenção de mostrar estas novas aplicações aqui para vocês. Outra coisa interessante é que você pode controlar a velocidade do motor adicionando um transistor, por exemplo, aqui. Se você colocar mais um chip 122 ligado aqui embaixo, ligado para o terra, e aí vamos pegar aqui um resistor. Esta aplicação aqui é um exemplo que você pode implementar. No caso, na prática, eu só implementei o controle do motor, mas você pode implementar o controle de velocidade, pegando mais uma label e aí aplicando o PWM, que é o Digital 9, como configuramos. Aí está. Quando estiver em 1, estaremos saturando o Q2. Portanto, se eu aplicar um PWM, estarei saturando e cortando o P2 pelo Duty Cycle do PWM. Vamos ver se funciona. Ok, vamos configurar o PWM para um valor mais alto, inicialmente, por exemplo, 245, e aí vamos botar o motor a girar, vamos colocar por uns 4 segundos. Vejam que ele gira mais devagar, então estamos controlando a velocidade do motor e podendo aplicar o PWM que já demonstrei na aula passada. Vamos voltar para o menu anterior e vamos colocar ele para girar mais devagar ainda. Vamos diminuir mais um pouco para fazer o teste. Vejam no escopo do osciloscópio que o Duty Cycle vai diminuindo. Voltando para o controle de motor, acionando ele gira mais devagar ainda, pois diminuímos o Duty Cycle. Portanto, outro exemplo de aplicação que fica bem interessante com esta interface HMI. Você deve estar pensando em diversos projetos que pode aplicar com este sisteminha aqui. Vamos entender o funcionamento do código agora. A ideia do Arduino está aqui, lembrando que todos os arquivos estão para download aí na descrição do vídeo. É só baixar. O que eu adicionei no código? Adicionei aqui um define motor A2, que será a saída digital para o motor. Adicionei uma função menu 5, que é a função que exibe o menu 5, a tela de ajuste do motor, do tempo do motor, e uma motor control com um parâmetro de segundos, que conforme o parâmetro que eu colocar nessa função, chamando ela, eu aciono aquela saída por um determinado tempo. E também uma variável aqui que eu chamei de mTime, igual a 1, que é justamente a variável que controla o tempo de acionamento.
Aqui nas configurações iniciais apenas o Pin Mode Motor Output, saída no digital, no pino A2, que configuramos como saída digital, com a função Pin Mode Output. E aí o resto é igual. Aqui no loop infinito continua a mesma coisa, apenas chamando a função Change Menu, que eu já expliquei, e Disp Menu para demonstrar o menu atual. E aí na Change Menu, temos apenas a alteração do teste se o menu for maior que 5, pois temos o quinto menu adicionado. Então percebam que se você tiver a intenção de colocar 10 menus, 8 menus, sempre o número máximo vai colocado neste teste aqui, e depois neste outro teste aqui, quando o menu for menor que 1, ele volta a ser o valor máximo, que aqui no caso é 5. Isso é o que mudou na função Change Menu. Na Disp Menu, apenas acrescentei o case 5. E aí cada função a mais, cada menu a mais é case 6, case 7 e assim por diante. Case 5 eu chamo a função menu 5, que eu desenvolvi lá embaixo. Aqui está a função de menu 4, que é o nosso PWM. E aqui está a de menu 5. No menu 5 mandamos exibir o texto Set Motor Time, como vocês já viram. Testamos novamente os botões de controle. E aqui, se o botão P for solto e a flag do botão P está setada, eu incremento o M-Time, que é para incrementar os segundos que o motor ficará acionado. E aí eu coloquei a condição se a variável M-Time for maior que 120 volta a ser zero. Eu apenas arbitrei esse valor, pode ser o valor que você quiser. No caso aqui 120, que daria 2 minutos o motor acionar. Mas se você quiser um tempo maior, não tem problema nenhum, só aumente esse número aqui para a sua aplicação. Limpamos o display, como sempre, e aí caso o boot M seja pressionado, seja solto e a flag esteja setada, eu chamo a função Motor Control com o parâmetro M-Time. O parâmetro M-Time que eu ajustei com o outro botão. Barbadinha de entender, né? Linguagem C, a boa e velha linguagem C. Depois disso, digitar o Write Motor Low para desligá-lo após o tempo que ele ficou acionado. E aí, na Motor Time, eu estaria acionando essa saída, que está aqui embaixo a função Motor Time, com o parâmetro Unsigned Int Seconds. Eu inicio com uma variável de iterações, a clássica i para um laço for. E aí, nesse laço for, eu inicio o i em 0 e testo ele até o parâmetro, que é o parâmetro de segundos que eu configurei aqui inicialmente em nossa função. Novamente, se você está um pouco perdido com a questão de funções, temos o curso de linguagem C ANSI aqui no canal que vale a pena conferir. Portanto, aqui dentro do for estamos setando a saída do motor, colocando em high, e aí o tempo mínimo está aqui de 1 segundo. Porque se eu coloco 1 aqui como parâmetro, ele efetua esta operação uma vez, então leva 1 segundo. Se o parâmetro é 2, ele testa até que i seja menor que 2, ele efetua isso aqui 2 vezes, então é 2 segundos. 1 segundo vezes 2. E assim por diante. Bem barbadinha de entender. Vamos ver se isso tudo funciona na prática. Venha comigo! Circuito montado aqui na protoboard, Arduino Uno, o motor e o seu driver. O chip 122, resistor de 2K2 para polarização da base, ligado à nossa saída digital A2, e aqui o 1N4007, o diodo de proteção. Nossa fonte exclusiva para o motor está aqui com 6 volts, este é o ground e este é o 6 volts, e aqui a fonte de 5 volts que alimenta os circuitos lógicos, ambas fontes de bancada. Os nossos botões que vocês já conhecem, o display LCD. Se eu movimentar aqui, eu caminho entre os menus no nosso display. Aqui temos o PWM, que eu posso selecionar e controlar o brilho desse LED. E você pode também utilizar o PWM para controlar a velocidade do motor. Só precisa aplicar mais um transistor na parte de drive do motor e poderá controlar a velocidade dele com o PWM sem problema nenhum. Então vamos selecionar um PWM bem baixo para o LED, deixar
só para demonstrar que ele continua funcionando. Deixar ele num brilho mínimo. E aqui o nosso Set Motor Time, que selecionamos o tempo de acionamento do motor. Aqui está o motor de 6 volts, um motor DC conectado ali ao nosso drive. Lembrando que o tempo mínimo é de 1 segundo, mas você pode facilmente modificar o software para conseguir outros tempos, utilizando a função de delay. Esse botão aciona o motor, então como está em 1, pressionando ele vai girar por 1 segundo. Gira por 1 segundo e para, sempre que eu pressionar o botão. Vamos configurar para um tempo um pouco maior, por exemplo 5 segundos. Ele gira por 5 segundos e para, e assim por diante. E aí percebam que se eu mudar de menu, eu estou no PWM, pressionando esse botão aqui, ele vai decrementar o PWM e o motor não vai ser acionado. Para acionar o motor eu tenho que obrigatoriamente ir para o menu 5, exatamente como o software está configurado. Então vejam que esta interface HM, esse sistema de menus com display LCD é muito útil para diversos projetos. Você pode apenas acrescentar funções e acrescentar números na variável menu para ter mais menus e assim um sistema com interface HM completo, como você quiser configurar aí. Mais um projetinho para você implementar aí em sua casa. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Clique em gostei, favorite o vídeo e se é novo aqui no canal, se inscreva. Aqui tem vídeo todo dia, afinal isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, deixe também o seu feedback, é muito importante dizer o que está achando de nossas aulas. Também deixe suas sugestões. Nos siga em todas as redes sociais que publicamos direto por lá também. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!